Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, comentador, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu poderia estar falando sobre coisas bonitas, belas, maravilhosas, mas infelizmente tenho que falar sobre coisa feia. E coisa feia são os dois candidatos que ficaram para o segundo turno aí, para disputar a presidência. Vejam só a que ponto chegamos. Um ex-presidiário que não foi absolvido, simplesmente teve a benesse da fada madrinha anular as condenações por questões de CEP, Código de Endereçamento Postal, porque ele deveria ser julgado em São Paulo, não em Curitiba, ou sei lá onde, enfim. Na realidade, os motivos são outros, mas esses foram os alegados, essa é a alegação oficial. E o outro, que foi 27 anos deputado, tinha tem investigação que ele tinha 5 funcionários fantasmas no gabinete dele. E funcionário fantasma, para quem não sabe, funciona assim: o cara emprega uma pessoa, dá um emprego fictício para alguém, algum apadrinhado, algum chegado, normalmente uma pessoa pobre, uma pessoa que ganha pouco, e paga lá 2, 3 mil reais para a pessoa e registra ela com um salário de 10, 12, 15 mil reais e dá 3 mil reais para a pessoa e fica com a diferença. Agora multiplica essa diferença por 5 ao longo de dezenas de anos, quanto dá? Aí sobra dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. E quando a família inteira está fazendo a mesma coisa, daí sobra mais ainda. Pelo menos não sou eu que digo, é o que a justiça e os registros de imóveis de São Paulo, Rio, Brasília estão dizendo. Por enquanto é o que se sabe, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Então, o lado irônico disso tudo é que, mesmo sabendo disso tudo, e mesmo tendo 10 outras opções para votar para presidente, o povo vota, a maioria do povo vota nesses dois. Aí o povo reclama. Depois, obviamente, infelizmente, lamentavelmente, são justamente os menos favorecidos, melhor dizendo, que se deixaram iludir por esses dois. Eu nunca fui com a lata nem do A nem do B. Aliás, se o A e B vierem me cumprimentar, eu vou evitar isso. Eu atravesso para o outro lado da rua e não pego na mão de A e B. Porque A e B podem ser tudo. Podem ser muito bons pais, bons maridos, boas pessoas no seio familiar, entre os amigos, aquele que paga cerveja, dá churrasco toda semana, paga pinga no boteco, mas enquanto patriotas, cidadãos, aí são suspeitos. Não estou acusando ninguém, mas são suspeitos. Pelo histórico de cada um, pelo currículo de cada um, pelas denúncias lastreadas em provas e testemunhas feitas contra cada um, pelos processos que cada um respondeu ou está respondendo ou irá responder. Então, eu não compro, eu não me deixo enganar por esses dois, A e B. A e B não me interessam, não fazem minha cabeça. Eu não sou influenciável pela maioria, eu não sou influenciável por pessoas que fazem promessas. Eu não sou influenciável por pessoas que usam o nome de Deus, o santo nome de Deus em vão. Tem um sujeito aí que fala Deus, pátria e família, que é contra o aborto, que é a favor da família. Mas ao mesmo tempo, ele fala sobre isso, mas ao mesmo tempo, ele defende o armamento. Ele diz até que é a favor da vida, só que ele quer armar todo mundo. Ele falou literalmente, eu quero ver todo mundo armado. Essa frase é dele. Aí como é que
um cara que quer ver todo mundo armado defende a vida. Não tem como. Arma serve para quê? Geladeira serve para resfriar e congelar as coisas. Televisão serve para mostrar a imagem. Rádio serve para informar e trazer informação, entretenimento, música para os nossos ouvidos. A arma só serve para uma coisa, para matar. Matar o quê? Pessoas. Até porque a caça é proibida no Brasil, né, em quase 100% dos casos e dos tipos de animais. A arma só serve para matar pessoas. Aí o cara quer ver todo mundo armado e defende a vida. Isso é totalmente contraditório. Não tem como defender a vida e defender o armamento de pessoas. Principalmente porque se o cara não é policial, se o cara não é das Forças Armadas, se o cara não mora no sítio e precisa eventualmente de ter uma arma em casa para se defender lá na propriedade rural, no sítio, na chácara, na fazenda, no rancho, seja lá onde for, ele não precisa de arma, a não ser que ele queira resolver tudo na bala, como acontecia no fim do século XIX e início do século XX. É isso que esse cidadão defende, se é que dá para chamar isso de cidadão. Para mim é um troglodita. Quem defende o uso de armas é troglodita. Para quem não sabe, troglodita é um ser pré-histórico, com pensamentos da Idade Média ou bem anteriores, da pré-história mesmo. Então, é isso que estão escolhendo para ocupar a presidência do Brasil em pleno século XXI. Na época da internet, do Wi-Fi, do metaverso, da digitalização, da impressão digital, da assinatura eletrônica, o cara quer armar todo mundo, com 38 na cintura e uma cartucheira cheia de balas. Para quê? Contraditório, como eu já disse, é o cúmulo da irracionalidade, é o cúmulo da imbecilidade defender esse tipo de cidadão. Aí dizem que ele fez um monte de coisa pelo Brasil, que ele criou o Pix. Eu já falei sobre isso. Quem criou o Pix foi a Índia, depois a Inglaterra, depois passou a usar, depois e nem foi a Índia propriamente dito, foram alguns TIs, técnicos em informática, técnicos em eletrônica, TI, que criaram, ou melhor, eletrônica do ponto de vista de programas de computador. Criaram um programa de computador, que aliás não é muito complicado, para simplificar a transferência de dinheiro dos bancos. Aí o cara está dizendo que criou o Pix. Mesmo que fosse o governo do Lula, o Banco Central ia lançar o Pix no mesmo dia, no mesmo formato. Mesmo que fosse o Fernando Henrique, mesmo que fosse Dom Pedro II, o imperador do Brasil, agora em 2021, 2022, o Pix seria implantado no Brasil pelo Banco Central. Não importa quem fosse o presidente, o Pix ia ser implantado da mesma forma. Aí o desinformado, o ingênuo, fica falando, não, mas ele criou o Pix, veja que bacana. Ele mesmo disse que ele criou o Pix, eu já ouvi isso dele em várias entrevistas e depoimentos para o horário político gratuito, eleitoral obrigatório, que ele criou o Pix. Ele não criou o Pix nem aqui nem na China. O que ele fez foi uns 30 decretos para armar aquele povo do CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, para encher de munição, 120 armas cada um, sei lá quantos, 60 mil munições. Ele desmantelou todos os órgãos de proteção ambiental, o ICMBio, o próprio IBAMA e outros, para
favoreceu o garimpo ilegal, a invasão de terras públicas na região norte e nordeste no Brasil inteiro, e no centro-oeste, o garimpo ilegal, como eu já disse. É isso que esse cara fez na prática. A economia fala, não, mas o Brasil cresceu. Cara, em 2020, o Brasil caiu 4,1%. O PIB foi negativo. E por mais que cresça 4,1% neste ano de 2022, que não vai crescer, não vai recuperar o que perdeu no governo dele. Aí ele está se justificando que tem a guerra da Rússia, que começou dia 24 de fevereiro desse ano, e a pandemia. Lógico que nós entendemos, não vamos ser levianos igual ele, igual o outro candidato. Nós entendemos que realmente a pandemia afetou a economia de todos os países do mundo. Mas não é desculpa, porque muitos outros países cresceram em índices bem maiores que o Brasil durante a própria pandemia, ou caíram bem menos que o Brasil caiu. Enfim, então é só mentira, é só... Vamos aliviar as palavras, não vamos dizer que é mentira, não. É que o lado irônico disso tudo, melhor dizendo, o lado irônico disso tudo é as pessoas ainda acreditarem em tanta conversa da carochinha, tanta conversa do Pinóquio, Pinóquio A e Pinóquio B. Até porque o outro está dizendo que agora ele vai... Bom, primeiro que o outro é especialista em criar ministérios. Só as promessas de criação de ministério que ele fez já passa de 10. Mais os 25 que tem, já vai mais de 35. O criador de ministério, o ex-presidiário, também é outro que é cheio de boa intenção. Mas como diz a velha máxima, de boa intenção o inferno está cheio. E vai encher mais daqui uns anos. Se é que me entendem a metáfora. Então, eu até perdi o raciocínio, desculpa. Esse outro, o ex-presidiário, cheio de boas intenções, que vai melhorar o Bolsa Família, que vai dar aumento real do salário mínimo. Ora, o decreto ou melhor, a lei que garante o aumento real do salário mínimo, que é a inflação, mas o resultado do crescimento do PIB de 2 anos anteriores foi feito no governo Fernando Henrique. E não mudou de lá para cá. Só que o atual presidente, ele não teve como dar crescimento nenhum, até porque não teve crescimento de PIB no governo dele. Mesmo que ele quisesse, ele não teria dado. Ele deu só a reposição da inflação, mal e porcamente, no governo dele. O atual aí, que de repente começou a falar mansinho e virou amigo dos pobres. O atual, que tem muita gente que quer o cara mais 4 anos. Então, o lado irônico disso tudo é justamente as pessoas acreditarem nesses dois Pinóquios. Nesses dois. Aliás, eu acho que deve ter alguém que está contabilizando as mentiras dos dois. E já passa de milhares de mentiras somadas, proferidas diariamente. E tem gente ingênua que acredita nos embusteiros, nos mentirosos. Eu não dou um sabugo pelo que eles falam. Não dou um sabugo usado pelo que eles falam. Nenhum nem outro. Não me convencem, não me compram, não me enganam, não me enrolam. Enfim. Mas fazer o quê? Enfim, o lado irônico de ser brasileiro é ter que assistir a tudo isso totalmente impotente, sem poder fazer nada para melhorar. Essa é a minha situação atualmente, e como eu já disse antes, e de milhares e milhares de brasileiros, no mínimo 48 milhões de brasileiros, eleitores, não estou dizendo os não eleitores, no mínimo 48 milhões que não se iludem com a conversa fiada desses dois. É gente pra caramba, é mais que a população da Argentina. Esse é o lado bom da coisa,
que mais de 48 milhões de brasileiros não se iludem com A e B, que estão aí no segundo turno tentando enrolar o povo com muitas mentiras, muitas ironias, muitas promessas vãs que jamais irão cumprir, até porque a capacidade deles não permite cumprir qualquer outra. O caráter, a idoneidade deles e uma série de outros atributos que eles poderiam ter, pensam que tem, mas não tem, assim enganou os dois. Eles podem até falar bonitinho, até porque o que eles falam não vem da alma, não vem da inteligência. É ditado por alguém, alguém escreve para eles decorarem e repetir. Enfim, esses dois não vão acrescentar nada, seja lá quem seja eleito, não vai acrescentar nada no Brasil, muito pelo contrário, a tendência deles é subtrair, é o que já fizeram ou estão fazendo. Eles vieram para subtrair, não vieram nem para somar, nem para multiplicar. Mas estão aí porque, infelizmente, a maioria gosta de ser enganada, gosta de ser ludibriada, gosta de viver na esperança. Inclusive tem um que fala que o fufuro, um cara aí que fala do fufuro, então ele quer que o Brasil seja o país da esperança. Todo mundo não se dê bem agora, mas que passe ad eterno, ou seja, eternamente esperando que melhore no futuro. Um futuro que nunca chega e jamais chegará enquanto a gente continuar votando em mentiroso, em sacripanta, em cara cheio de processo, com inteligência e capacidade limitada. Enfim, é esse tipo de coisa que acontece no Brasil. Agora, no início do século XXI, mais precisamente no ano de 2022. Talvez daqui a 100, 200 anos alguém vai ver esse vídeo que eu estou gravando agora, comparar com a história do Brasil, que está acontecendo e que acontecerá nos próximos 4 anos, de 23 a 26, e vai falar, não é que o Careca estava certo? Enfim, tomara que não, né? Tomara que eu morda a língua, que quem quer que seja deles, que seja eleito, me surpreenda e me faça morder a língua. Mas é pouco provável, dado ao histórico de cada um e aos fatos que depõem contra os boatos. Tá bom? É isso. Lamentavelmente é o que eu tenho para hoje. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional, inscreva-se, por favor, no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, que Deus nos proteja de todo tipo de sacripanta e tchau. Até mais.